A graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar novamente com você nessa abençoada noite de domingo que o Senhor nos preparou. Nos preparou para louvor da sua glória, nos preparou para sermos abençoados. Você que já teve a oportunidade de participar do culto no templo, junto com os seus irmãos na sua igreja, ou você que por alguma situação está impedido ainda de estar nos cultos presenciais, o Senhor marcou para nós esse encontro nessa noite abençoada de domingo, 23 de agosto de 2020. E eu louvo a Deus pela sua presença aqui comigo, esse tempo que teremos de reflexão na palavra de Deus. Quero orar junto com você nesse momento, você que está chegando, acessando o Facebook e vai participar comigo desse momento de ministração da palavra. Quero orar junto com você para que o Espírito de Deus ele venha ministrar uma palavra abençoadora ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Orar aproveitando também a oportunidade por tantas vidas que se encontram ainda afetadas pela Covid-19, gente impedida de estar na sua rotina normal, gente se recuperando, gente que está também enlutada com a morte de um ente querido. Que o Senhor venha consolar, confortar em nome de Jesus e preservar com saúde, com vigor a todos nós que temos sido guardados de contaminação pelo vírus. E claro, que venhamos cada vez mais nos cuidar quanto aos procedimentos de higiene, os procedimentos sanitários necessários para nos resguardarmos. Deus vai nos dar vitória sobre essa situação, vai passar, nós vamos retomar a normalidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento para recebermos para o nosso coração a palavra de Deus. Pai bendito, nós te glorificamos na noite deste domingo que tu preparastes para louvor da tua glória, para nos abençoar. E eu quero pedir, Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que escolhe esse momento para estar comigo nesse período de ministração da tua palavra. Que o teu Espírito venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha fluir com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção na nossa vida. Libera também, Senhor, da cura, da tua unção sobre a vida daqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, enlutados, sejam confortados pelo poder do teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por toda a tua provisão, pela tua bênção na nossa vida, Senhor. Dá-nos agora um tempo de reflexão na tua palavra, que seja edificante, que o nosso coração seja abençoado, Deus, com a revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, apenas o versículo 11. Você que está entrando aí, eu depois vou dar aí o meu recado, vou retribuir a sua participação. Não tenho como agora ler os nomes das pessoas que estão entrando, mas é uma alegria ter você aqui comigo. Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 2, versículo 11, nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu penso, e na verdade é assim mesmo, a jornada de um espermatozoide já significa uma grande batalha a ser vencida
até a sua fecundação uterina, considerando que, em média, 250 milhões de espermatozoides são liberados em uma única ejaculação. E como podemos descrever essa grande batalha pela vida ainda no interior do ventre feminino? O espermatozoide ele encontra o seu primeiro obstáculo já na porta de entrada do útero, bloqueado pelo muco endurecido como se fosse um tampão que se abre apenas no período em que a mulher apresenta fertilidade, quando então os hormônios amolecem o muco, que se transforma numa espécie de escada. Será que a questão está resolvida para o espermatozoide? Não, porque também não é fácil a subida por essa escada e só os melhores encontrarão o caminho certo. Continuando a falar sobre essa grande batalha, podemos dizer que a primeira reação do corpo feminino é atacar o que ele considera como invasores. Sim, para o sistema imunológico da mulher, os espermatozoides são estranhos que precisam ser destruídos. É aí que entram em ação os glóbulos brancos, atacando os espermatozoides em todas as direções, fazendo com que dos 250 milhões sobrem apenas uns 20 ou 30 espermatozoides. A ciência explica isso como um processo de seleção natural de altíssima eficiência. Sem desconsiderar essa verdade, creio mais ainda na soberana vontade de Deus, o autor da vida, que fez com que você se tornasse um dentre milhões a vir ao mundo para o cumprimento de um propósito. E é muito interessante pensar que a sua vida começou não com a sua mãe, mas com a sua avó, porque a sua mãe nasceu já com todos os óvulos da vida inteira. E você é esse precioso óvulo que se formou no ovário da sua mãe quando ela estava no útero da sua avó. Chegado o tempo da maturidade do óvulo, ele é liberado pelo ovário, seguindo o seu caminho pela trompa e em seguida mandando o sinal que vai orientar o espermatozoide na direção certa para uma corrida onde só haverá um vencedor. A vida humana, que para a ciência significa meramente um processo natural que envolve a relação sexual de um homem e uma mulher, para nós, do ponto de vista da fé, é um milagre que corresponde à vontade soberana do autor da fé. E é mediante essa verdade, por mais complexas e indesejáveis que sejam as circunstâncias de uma gravidez, precoce ou não, ainda que lembrando, né, que a vida deve ser priorizada acima de tudo, né, desde a concepção, e guardadas também as garantias de que em todo tempo ela será preservada. Porque o que acontece com a tentativa de amenizar um trauma de uma gravidez indesejada ou causada por atos de violência, seja em qual faixa etária for, é o surgimento de outro trauma não capaz de promover a restauração da ferida já causada na alma devido ao sofrimento com o primeiro trauma, quando da interrupção da vida de um ser humano. Se para nós já é chocante saber que dos 250 milhões de espermatozoides liberados numa relação sexual, ainda que naturalmente a média de vida de um espermatozoide dentro do corpo da mulher seja de 72 horas para a possibilidade de procriação, quanto mais indignados temos que nos sentir diante da prática da interrupção da vida de um ser em plena formação, depois de vencidas todas essas etapas, como vimos até a sua fecundação. As questões que envolvem a dor e o sofrimento de uma vítima de violência sexual que resultaram numa gravidez precoce ou indesejada pela própria circunstância
devem ser consideradas em nível de prioridade no que diz respeito à garantia do apoio espiritual, psicológico e também material à pessoa quando necessário, a fim de que não seja negligenciada a gravidade do fato. Ao mesmo tempo, não se pode deliberar a favor de uma causa quando a sua proposta é o prejuízo de outra causa que está acima de tudo que é a vida, ainda mais se tratando da interrupção da vida de um ser completamente indefeso, incapaz de discernir ou reagir com reivindicação dos seus próprios direitos pré-existentes quando submetido à própria morte. Mas o que tudo isso tem a ver com o texto que lemos? Bom, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Para quem teve o seu direito à existência cassado antes de vir ao mundo, eu creio que a vida eterna é uma garantia fundamental da parte de Deus, baseada no princípio do seu estado de consciência. Sim, porque ainda que se tenha matado ali no ventre materno o corpo de um indivíduo em gestação, a essência do seu ser, que é o seu espírito, não morre. Volta para a sua origem, e a origem do espírito humano, de todo espírito, é o próprio Criador. E o fato de lhe ter sido negado o direito à existência não anulou o propósito eterno de Deus, que com certeza incluiu este ser abortivo para os homens nos seus planos eternos. Mas vamos falar sobre você agora, você a quem sua mãe deu a luz neste mundo. Qual o seu desafio diferente de um ser que não veio à luz neste mundo? Que desafio você enfrenta, diferentemente de um ser que não veio a esse mundo? Você tem um grande desafio. O seu desafio é transcender, ir além da sua existência. E é por isso que a sua vida, desde que você foi concebido, se constituiu numa espécie de batalhas que você enfrenta com o único objetivo: dar sentido à sua existência. Porque transcender não significa negar a existência, pelo contrário, significa compreender o propósito de Deus para a sua vida dentro de um contexto de vida neste mundo, para além do fato de existir. O apóstolo Paulo, ele decifrou bem essa questão relacionada à existência como a simples manutenção do corpo no que diz respeito às necessidades do homem, de comer, de beber, e sabendo que ainda assim amanhã morrerá. Então, não importa qual seja o tipo de alimentação, inevitavelmente você vai morrer. Claro que você pode prolongar o seu tempo de permanência neste mundo, se quiser, e se as suas condições permitirem, com um tipo de alimentação que facilite o funcionamento harmonioso dos órgãos do seu corpo, trabalhando para que você tenha uma existência saudável. Mas você vai morrer, e essa batalha pela vida é uma realidade desde a sua concepção. E não estamos aqui para falar do problema da morte, porque ainda que muitos sem conhecimento digam: para tudo tem jeito, menos para a morte, nós que cremos em Jesus sabemos que até para a morte ele deu jeito. Aleluia! Aliás, esse foi o propósito do seu envio da parte do Pai ao mundo, nos livrar da morte. Aí você pode dizer: ah, sim, Jesus mesmo falou que quem crê nele não morrerá eternamente. E essa é a verdade. A vida eterna é uma certeza da qual todo crente deve se apossar. Mas a vitória sobre a morte, no contexto do que Jesus está falando em Apocalipse, não tem a ver com o impedimento da destruição do seu corpo pela morte física. E também sobre a morte,
também não significa necessariamente a vitória sobre a morte, a cura de uma enfermidade incurável que possibilitou a pessoa sobreviver à morte que lhe rondava, ou a vitória sobre a morte não significa necessariamente o livramento que alguém teve num acidente quando chegou a dizer: vi a morte de perto. O certo é que, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Desde a concepção, o nosso instinto natural é de lutar pela sobrevivência, mesmo sabendo que sobreviver só pode nos garantir um pouco mais de tempo de existência neste mundo até a próxima ameaça de morte. De que tipo de vitória sobre a morte, então, o texto nos fala? Sobre vitória, da vitória sobre a pior e definitiva morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual não é a aniquilação do ser, como algumas religiões pagãs ensinam através das suas heresias, distorcendo o que diz a Bíblia. Aliás, isso seria o mesmo que concordar com o que muitos falam sobre o inferno, dizendo que o inferno é aqui mesmo. Mas o que aprendemos da palavra de Deus é que há um dia determinado em que Deus julgará os vivos e os mortos. Ora, se uma vez morto, toda sentença contra alguém é anulada, cancelada, como entender esse julgamento da parte de Deus até para aqueles que já morreram? Deus não nos considera somente sob o aspecto existencial. O propósito da vinda de Jesus ao mundo não foi a de nos dar todos os dias um fôlego novo para a nossa sobrevivência. O propósito da vinda de Jesus nesse mundo foi para nos dar vida e vida com abundância. Por isso ele mesmo nos fez seres inteligentes, para quem a eternidade não é uma opção. A eternidade não é uma opção para o ser humano, seja ele salvo ou não, mas uma determinação por causa do espírito humano que é eterno e que não se corrompe com a morte física, a fim de que a vida abundante comece a ser experimentada já na dimensão biológica, na nossa existência neste mundo. Sim, quando temos uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, já neste mundo nós transcendemos da condição de existencialidade para a condição de vida espiritual revelada pelo propósito do Espírito Santo na nossa vida nesse mundo. E quando a Bíblia diz que o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, quer dizer que nem mesmo a morte física, seja por qual meio for causada, trará prejuízo ao vencedor da batalha travada na esfera existencial. Sim, porque a vitória sobre a segunda morte resulta da maneira como combatemos neste mundo contra as nossas escolhas e do que também fazemos através do nosso corpo e com o nosso próprio corpo. O vencedor sobre a morte, consequentemente, é também vencedor sobre a primeira morte, que é a morte física. Quem vence a segunda morte, vence a primeira morte, que é a morte física. Aliás, a vitória sobre a morte espiritual, que é a segunda morte, só pode ser admitida com a confirmação da vitória sobre a primeira morte, mesmo aos que já sofreram ou vão sofrer o dano da primeira morte na expectativa da ressurreição pela fé em Jesus. O apóstolo Paulo afirma na sua primeira carta aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. A vitória sobre a segunda morte é confirmada pela ressurreição do corpo, tal como Jesus ressuscitou.
Há um dia determinado por Deus em que todos comparecerão perante o seu tribunal. E até os que já morreram em qualquer tempo ressuscitarão fisicamente e se apresentarão perante Deus, tanto em corpo quanto em espírito. A Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e perdição eterna. Uns ressuscitarão para a alegria e vida eterna, e outros para a vergonha e perdição eterna. Jesus venceu a morte quando ressuscitou dentre os mortos, dando a todos os que nele creem a certeza da ressurreição também do corpo. Mas se Jesus ressuscitou dos mortos e vive eternamente, por que a morte continua agindo na vida de todos os seres humanos? Porque Jesus ter vencido a morte não significa tê-la destruído. Vamos ler a palavra. Quando Apocalipse, lá no capítulo 20, versículos 12 e 13, nos diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A essa altura, o diabo, a besta e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo, estes que são inimigos de Deus, inimigos da raça humana, e colocados fora de ação. Mas ainda o último inimigo, e é inimigo porque deturpa o propósito de Deus, por causa do pecado de Adão, através de quem entrou o pecado no mundo. Até aqui vemos a ação da morte, que ainda domina sobre o ser humano, prevalecendo inclusive sobre os servos de Deus. Mas a morte será julgada, e também o seu poder de ação sobre toda a humanidade. E ela, que já foi vencida pela ressurreição de Jesus Cristo, agora será destruída pelo poder da sua vinda. Isso mesmo, no dia do Senhor, a própria morte será condenada e destruída. Como disse o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ele fala isso aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Mas a Bíblia também diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, será os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo. Isso significa que haverá uma primeira ressurreição dos que morreram salvos em Cristo e que reinarão com ele por 1000 anos, como a Bíblia. Não podemos afirmar que esse milênio contado com base no ano composto de 365 dias, segunda ressurreição em corpo e em espírito para a condenação eterna. E quem se vai, ou se você vai participar da primeira ou da segunda ressurreição, quem tem esse poder de passando na primeira ou na segunda ressurreição? Você mesmo, conforme a inteligência, escolher da primeira ressurreição, se morrer antes do arrebatamento da igreja, ou escolhendo andar conforme o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e do pensamento, optando pela segunda ressurreição para o juízo, que será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, como Jesus falou. A vitória que livra a pessoa das milhares de pessoas diante de Deus para a salvação eterna, preparada para aqueles que
mais amam a Deus do que a sua própria vida. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que o Espírito Santo oriente você nas suas escolhas, para que a sua vida ela seja consagrada ao Senhor e você seja preparado para participar da primeira ressurreição em nome de Jesus, para a salvação e alegria eterna. Se santifique, se consagre, tenha uma vida no altar de Deus, porque vale a pena. Vamos orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo traga renovo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Novamente, se você perdeu a esperança dessa gloriosa salvação através da ressurreição, e seja o que vier, ou venha o que vier, aconteça o que acontecer, você é do Senhor, sua vida pertence a Ele. Em nome de Jesus, você foi privilegiado por Deus para vir a este mundo, participar da existência humana e para corresponder a um plano, a um projeto de Deus para a sua vida que vai muito além de uma experiência nesse mundo. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti, orando para derramar diante do Senhor o nosso coração, pedindo a Tua misericórdia. Senhor, que Tu venhas nos dar a cada dia o ânimo, a disposição para a santificação. Nós queremos, Senhor, participar da primeira ressurreição. Isso se partirmos desse mundo através da morte, antes do arrebatamento da igreja. Mas cremos no arrebatamento quando a Tua palavra diz que seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e nos encontraremos nos ares com o Senhor, e reinaremos com o Senhor para toda a eternidade. Nós queremos te agradecer pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos livrou da condenação da morte, e nos deu, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, o direito à eterna salvação, que nós queremos experimentar desde já, Senhor. Não somos como os desesperados que a cada dia sobrevivem mediante o mar da angústia, o mar dos problemas, o mar das dificuldades, sempre subindo até a superfície para tomar um fôlego e depois mergulhando de novo nas suas mazelas. Nós somos daqueles chamados para uma herança incorruptível, a qual se tem revelado para nós nesse tempo presente, que é a vida e vida com abundância que Jesus veio nos dar. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos tens dado, apesar de dificuldades, de lutas, de obstáculos enfrentados neste mundo, Tu tens nos dado, Senhor, a alegria da salvação. Que essa alegria, essa paz que excede a todo entendimento venha, Senhor, guardar o coração do meu irmão, da minha irmã. A nossa confiança está em Ti. Nós cremos no Senhor, cremos na ressurreição, cremos na nossa salvação, cremos no perdão dos nossos pecados, cremos, Senhor, que já temos vencido pelo poder do nome de Jesus e da ressurreição do Senhor a morte, e veremos a destruição da morte no dia da manifestação do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos por esta noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração, que você medite constantemente na palavra do Senhor, porque dela depende a sua vida, a sua saúde espiritual. Em nome de Jesus, tenha um final de noite abençoado e uma semana cheia da graça e de experiências maravilhosas com o Senhor. Se você quiser abençoar vidas, compartilhe essa palavra com alguém. Recomende a alguém essa palavra, porque Deus vai trazer alegria, esperança, paz para muitos corações que estão angustiados. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém.